Tudo bem, pessoal? Chega junto aqui comigo porque eu quero conversar com vocês sobre Botafogo daquela forma que nós fazemos todos os dias aqui nesse canal. Afinal, aqui no canal o conteúdo é diário, de 1 a 2 vídeos por dia. Se inscreva aqui nesse canal e deixe o like nesse vídeo. O Thiago Almada foi apresentado oficialmente pelo Botafogo em entrevista coletiva. Ele falou que não vai adiantar nada ele ter custado, né, um valor tão alto assim se ele, dentro de campo, não retribuir. Se ele não ser importante para o time do Botafogo. E é exatamente isso que eu penso. Independente de quanto tempo ele ficar. Muito se fala, né, que ele vai ficar por 4 meses e depois ele vai para o Lyon. Né? No início do ano que vem ele vai para o Lyon. Ele não falou nem que ele vai em janeiro para o Lyon e nem que ele vai ficar mais tempo. Ele falou que só pensa nesse momento no Botafogo, que ele não pensa no Lyon. Mas independente disso, de quanto tempo ele ficar, a gente quer que ele seja importante para o time. Nessa temporada de 2024, que ele seja mais um jogador que vai contribuir muito dentro de campo, com assistências, com gols. Thiago Almada ele tem contrato com o Botafogo até o fim de 2028, né, 5 anos de contrato. E claro, eu já falei também aqui no canal que a gente quer sempre contratações de alto nível. Se quando ele sair, se ele sair em janeiro, né, no início do ano, o Botafogo repor à altura, contratar um outro jogador de bom nível, eu não me importo. O que eu quero é sempre ver time cada vez melhor. Eu quero ver sempre contratações de peso. Mesmo que haja esse intercâmbio de jogadores, né, como o Botafogo tem feito, que eu não vejo problema nenhum. Se o Botafogo repor quando o jogador sair, eu não me importo. Eu quero ver time competitivo, eu quero ver sempre jogadores de alto nível no Botafogo. E, consequentemente, o Botafogo sendo campeão, que é o que a gente torcedor quer, cara. Então, como que Thiago Almada ele será encaixado nesse time? Então a gente tem inúmeras opções, tanto para o meio campo quanto para o setor de ataque. Para o setor de ataque, além, né, dos jogadores que jogam sempre, que é o Savarino, Eduardo, setor de ataque, né, contando esse terceiro homem de meio campo, esse meia ofensivo. A gente tem Eduardo, a gente tem Savarino, que joga tanto por dentro quanto como ponta esquerda, mas de ofício ele é ponta direita, mas no Botafogo ele não joga como ponta direita. Então ele pode jogar tanto por dentro quanto como ponta esquerda. Agora chegou o Thiago Almada, a gente tem o Júnior Santos, que é ponta direita, a gente tem o Luiz Henrique, que é ponta direita, a gente tem o Jefinho, que é ponta esquerda, e a gente tem também no elenco, a gente não pode esquecer, que a gente tem Diego Hernandes e Segovinha, meu amigo. E tem também o Oscar Romero, que de vez em quando entra, né, para fazer aquele lado direito, vindo para dentro. E pro ataque nós temos aí Tiquinho, Igor Jesus, o próprio Júnior Santos também pode fazer esse homem de área. Só que, cara, a gente tem que pensar da seguinte forma, né? O técnico Arthur Jorge, que é ele, claro, que vai escalar o time, é ele que vai decidir o que ele vai fazer. Nesse momento, até né, esse momento, o Botafogo ele sofria com muitas lesões. Tiquinho e Eduardo voltaram recentemente de lesão. O Savarino não jogou, né, aí os últimos 7 jogos por conta da Copa América. O Savarino voltou agora, já entrou aí, né, mal voltou ao time, chegou de viagem, já foi pro jogo contra o Atlético Mineiro, fez um golaço. O Jefinho está lesionado, mas em breve ele volta. Jefinho, que é aquele jogador, né, de velocidade, do drible, de quebrar linhas, né, de ir pro 1 contra 1.
E nós temos aí, como homem de área, as opções do Tiquinho, do Igor Jesus, o próprio Júnior Santos, que também pode fazer essa função. Então, o Arthur Jorge, ele até esse momento, ele por conta dessas lesões, essas ausências, ele dá a rodagem ao elenco para evitar um excesso de desgaste muscular e dessa forma evitar possíveis lesões. Isso ele faz também no setor de meio campo. A gente já viu muitas vezes escalações diferentes, né, para iniciar as partidas. Então, com a chegada do Alan, do Almada e do Igor Jesus, o elenco se torna ainda mais forte, com mais opções. Então, a gente fica tentando imaginar o que o Arthur Jorge vai fazer, né? Se ele vai definir um time ideal, né? Um 11 inicial todos os jogos, ou se ele vai manter essa linha, né? De mudar as escalações iniciais. Mas eu tenho um pensamento sobre isso que eu quero dar minha opinião aqui. Eu gostaria de saber da opinião de vocês também. Eu gostaria de saber qual o pensamento de vocês sobre isso. O Arthur Jorge tem que manter um time titular, né? Iniciar todo jogo com um 11 ideal. E aí sim, durante o jogo, ele ir modificando. Se ele tem que definir um esquema de jogo específico, né? Todo jogo iniciar com a escalação e também com uma formação específica, ou se ele tem que ir mudando na escalação e mudando também conforme o jogo, né? Dependendo do adversário. Ele colocar uma formação, né? Um esquema. Fica difícil imaginar, né? O que o Arthur Jorge ele vai fazer em relação a isso. Mas são boas opções que nós temos. Eu acredito, eu afirmo, né, que eu nunca vi um elenco tão qualificado quanto o Botafogo tem nesse ano de 2024. Mas eu tenho uma opinião, muitos podem não concordar, mas em relação à formação e escalação, na minha opinião, o Arthur Jorge ele deveria definir um time titular, um 11 ideal, e definir um esquema ideal. É claro que isso ele que vai decidir qual esquema, porque no início da temporada ele chegou a colocar em vários jogos o Botafogo com 2 pontas e 2 atacantes, com 2 homens no meio, né? Naquele 4-2-4 que muito era falado. Só que ele foi mudando. Ele foi mudando com o tempo, com as lesões, com os desfalques, ele mudou. Hoje o Botafogo joga no 4-3-3. Claro, mais ofensivo, não é aquele time que só fica atrás para jogar no contra-ataque. É um 4-3-3 mais ofensivo, com mais posse de bola, com mais imposição, né? Só que em relação ao esquema, eu prefiro que seja o 4-3-3. O esquema, esse esquema definido no 4-3-3 e uma escalação definida. E aí eu colocaria esse time, né, do meio para frente com Alan e Marlon Freitas. 2 volantes, né? E aí com um meia ofensivo. Quem seria esse meia ofensivo? Thiago Almada, como esse meia ofensivo. Na ponta esquerda, Savarino. Para mim, o Savarino é titular desse time. O Savarino hoje é titular, assim como Marlon Freitas é titular. Incontestavelmente titular. E Júnior Santos. Esses 3, que são jogadores que já vêm aí desde o início do ano, são titulares incontestáveis desse time. Marlon Freitas, Savarino e Júnior Santos. Então o Júnior Santos ele faria ponta direita. E com esse homem de área, Igor Jesus. E aí como opções de entrar, Luiz Henrique, Tiquinho Soares, Eduardo. Esses jogadores sempre vão estar entrando. Cara, então a gente tem jogadores como opções, jogadores que eram titulares,
que são até esse momento titulares, né? Mas que com a chegada desses jogadores pode mudar. A tendência é que mude. Sobre o Luiz Henrique, fiz um golaço, né, contra o Atlético Mineiro. Eu vejo ainda o Luiz Henrique longe daquilo que ele pode render. Então eu vejo hoje ele como jogador de segundo tempo, cara. Porque o Júnior Santos não pode sair desse time. O Luiz Henrique, com essas chegadas, o Luiz Henrique disputa a posição com o Júnior Santos. E o Júnior Santos tem 18 gols na temporada. O Júnior Santos, até esse momento, é o melhor jogador do time. Então o Luiz Henrique não pode ser titular só por conta dele ter sido contratação cara. Então, é claro, né, como eu falei, são muitas possibilidades. Tem o Segovinha também, que está no elenco, né, que para mim, eu não vejo o Segovinha como uma opção para entrar, porque tem outros jogadores na frente dele. Ele faz o mesmo setor do campo que o Luiz Henrique faz. Tem o Oscar Romero, que eu vejo também ainda na frente do Segovinha. Oscar Romero, que pode atuar por dentro e também pode atuar como ponta direita. Diego Hernandes. Só que o Diego Hernandes é aquele jogador que não convenceu até agora, né? Assim como o Segovinha, cara. O Segovinha no passado fez 2, no máximo 3 jogos bons. E o resto improdutivo. Não tem nenhum gol com a camisa do Botafogo ainda. E me surpreende quando eu vejo comentários na internet de torcedores. Eu vi vários dizendo que o Segovinha ele tem sim importância nesse elenco, que ele pode jogar. Mas mesmo com todas essas opções, o Segovinha ainda tem vaga nesse time, ou nesse elenco. Eu não consigo ver isso, cara. Eu sinceramente não consigo imaginar o Segovinha entrando nem durante o jogo. Tem Carlos Alberto também, né? Que eu lembrei agora aqui. O Carlos Alberto, que voltou, está treinando com o elenco. Eu acho Carlos Alberto muito limitado tecnicamente. É um jogador que tem velocidade, mas só tem velocidade. Então hoje o Carlos Alberto também não tem vaga. Não tem. Não pode ser considerado uma opção para esse elenco. Porque a gente já tem muitos jogadores na frente dele, do Segovinha, do Diego Hernandes. Então, pessoal, deixa aí sua opinião. No mais, é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.